A paz do Senhor, irmãos. Amém. Amém. Deus seja com as nossas vidas. Nós vamos falar novamente sobre missões e evangelismo. Vou comentar um pouco sobre missões aqui e depois chegar mais perto para a gente falar um pouco mais sobre evangelismo. Bendito seja o Senhor. Um dia desse aqui eu estava num momento de conversa, de bate-papo, depois que eu saí daqui do púlpito, e alguém queria dar testemunho de sua vida e ficou ou com vergonha de começar ou de pedir o que for. Pode me interromper, por favor, não me faz nenhum mal se me interromper, certo? Por favor. Contanto que traga alimento para as nossas vidas. O que está escrito alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então há uma alegria anterior a entrar nos atos da casa do Senhor. Isso significa que cada um de nós tem condição de trazer um elemento para pôr à mesa nessa hora. Uma oração, uma glorificação, um visitante que a gente consegue, uma resposta que a gente dá, um aleluia que a gente corresponde à Escritura, embora seja muito usual na atualidade se dizer dê glória a Deus, diga aleluia. Aleluia. Os que são de Deus dizem aleluia. Isso é bem comum hoje em dia. Às vezes a pessoa só repete porque mandaram. E algumas vezes a palavra vem realmente para a pessoa, aquela palavra forte para a sua vida, que está na hora de dizer graças a Deus por aquilo que chegou na sua vida. Aleluia. Mas porque não mandaram dizer aleluia, ele não dá. Vezes é o seguinte, as palmas glorificam ao Senhor, não é assim? O Pai do céu, porque na hora que alguma palavra, que um versículo é citado, que um testemunho é citado, o pessoal não bate palma. Aí quando termina de cantar, aí as palmas glorificam ao Senhor. Agora, quando determinados cantores não terminarem de cantar e você não bater palma, você vê a cara que ele fica quando sai daqui. Às vezes é isso, as palmas glorificam ao Senhor depois que alguém canta. Às vezes tem uma palavra, é um testemunho, é uma frase do hino que naquele momento bateu certinho com o que você estava pensando. Aleluia! E no seu tempo, cada um diz. Não é assim? Estava escrito também, todos levantai a porta as vossas cabeças, entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, aleluia. Mas assim, na mesma palavra diz, cada um dá glória. E cada um diz glória. Então isso é um quê de cada um. É um quê de cada um, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. Mas a gente prefere ir no bolo, no bloco, às vezes sem consciência. É igual, repitam comigo. Repitam comigo. Aí nem sempre o que aquela pessoa que está dirigindo está pensando é o que você está pensando. Nem toda frase que ela fala você concorda. Olha, os irmãos que têm o hábito de fazer isso estão me perdoando, hein? Estou falando em tese. É porque é o costume de hoje. É o costume de hoje. Quem é de Deus diz aleluia. E quem é do diabo pode ficar calado, não consegue dizer nada não. É assim que se prega hoje. É outra coisa assim, irmão, vamos dar um glória a Deus, estou ouvindo no inferno agora. Está dando glória para quem? E tem a ver inferno com a glória que você vai dar para o Senhor. Vamos dar uma glória agora para abalar o inferno. É por isso, para isso, é por causa disso que se dá a glória. Então, quando o irmão quiser, por favor, me interrompam. Teve uma coisa que eu falei que foi... deixa eu ler o texto da Bíblia. São ações congregacionais. Eu estou falando de corpo, já entrei no assunto corpo. Vamos falar de congregação. Romanos 13. Toda hora eu mudo o texto, toda hora vai ficar aqui. Romanos 13 diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, que significa autoridades superiores. Porque muita gente, quando ouve falar potestade, só pensa que é potestade maligna, diabo, inferno e Satanás.
toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Potestade é a autoridade. Por isso, quem resiste, vou ler a autoridade agora. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados, que significam juízes, não são terror para as boas obras, mas para as más, ou seja, más obras. Queres tu, pois, não temer a autoridade, ou seja, não ter medo das autoridades, faz o bem e terás o louvor dela, porque é ministro, porque é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não trazes de balde a espada, a metralhadora, o fuzil, a algema. Não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador. Ministro de Deus e vingador para castigar os que fazem o mal. Portanto, é necessário que eles estejais sujeitos. É necessário que eles estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Sujeitos não somente com medo do castigo, mas pela consciência. Por esta razão também pagais o tributo. Aí está fácil. Porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Ministro de Deus novamente. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, a quem imposto, e a quem temor, e a quem honra. Me parece aqui que fica mais exclusivo para Deus o temor e a honra. Temor, e a quem honra. É interessante, é coisa de hoje. Se alguém faz uso disso, por favor, me perdoa. Coisa de hoje. O irmão se queixa que está com algum problema, com alguma coisa, com dificuldade. Aí outro consola com essas palavras. Consola mesmo. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Maravilha. Mas o que é que está escrito? Aos que me honram, honrarei. Mas os que me desprezam serão envilecidos, serão tornados vis. Então, a pessoa não honra a Deus, não dá a Deus a honra de dirigir, a honra de fazer, a honra de castigar, a honra de repreender, a honra de orientar, a honra de empobrecer, de enriquecer, a honra de abater e de exaltar. Não presta esta honra a Deus, não dá a Deus esta honra e Deus vai te honrar. É você que precisa, que deve, que é bom que honre a Deus primeiro. Porque se você honrar a Deus primeiro, não precisa nem ninguém dizer Deus vai te honrar. Ele disse, aos que me honram, honrarei. Por que eu estou falando isso? É que a última vez que eu conversei aqui com vocês, eu falei uma coisa um pouco difícil. Alguns não aceitaram, não falando, mas na maneira de se mexer na cadeira, a gente vê que não passou. Mas às vezes não tem aquela coisa, irmão, eu não entendi, irmão, eu não concordo assim, que eu fico imaginando qual seria, a minha reação. Por favor, me interrompam, eu gosto. Eu falei da questão de obedecer ao patrão, não somente aos bons, mas também aos ruins, aos ingratos e maus. Nós lemos aqui, toda alma esteja sujeita à autoridade.
toda alma esteja sujeita à autoridade, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Portanto, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Então, há pessoas que têm autoridade sobre você, e isso é a ordenação de Deus para o teu bem. O irmão, por favor, lê 1 Pedro 2,18. 1 Pedro 2,18. Como é que diz aí? Escravos, sujeitai-vos a vossos senhores, com todo respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Está vendo aí? Mas também aos perversos. Aqui fala, mas também aos maus. Obedecer, sujeitar, não somente aos bons. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou tentando gravar algumas coisas aqui e faço um recorte e mando para o pastor. Mas tem coisa que eu estou falando aqui que eu já não posso mais publicar lá fora, porque as autoridades, que a autoridade está proibindo, e a gente deve obedecer à autoridade. E por não obedecer à autoridade, tem muita gente que está sofrendo, dizendo que está sofrendo por causa do Evangelho, em nome de Jesus, e está sofrendo porque está rebelde à palavra, porque não obedece à palavra, porque não sabe ou não se lembra do que a palavra diz. Se alguém sob a autoridade te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele quantas? 2. Abre, isso é abrangente. Se alguém sob autoridade te mandar caminhar 1 milha, você vai com ele 2. E isso é para que te vá bem, porque é feito para o teu bem. Foi um absurdo que eu falei. Vamos cá mais um pouco. 2 Reis 5,18. Tudo eu rogo a Yahvé que me perdoe pela única atitude, quando eu estiver de acompanhar meu rei ao tempo de Rimon. O Deus da Síria, meu Senhor, costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar sua divindade. Por isso tenho que me ajoelhar ali também. Meu Senhor, perdoe meu servo por isso. Observar, olha, Naamã, o Ciro, ele era o ajudante de ordem, que é uma palavra mais atual. Era o oficial militar de maior confiança do rei. Em outras palavras, o guarda-costa. E no lugar onde o rei ia, para onde o rei ia, ele tinha que ir junto. Se tivesse de pouca gente, ia ele, para guardar as costas do rei. Bom, isso quando o perigo viesse das costas, né? Lógico, né? Mas como realmente o inimigo ataca pelas costas, então o guarda-costa fica protegendo as costas do rei. Mas não costa simbólica, mas o resultado dos feitos. Há muita coisa que um rei faz, que um prefeito faz, que um presidente faz, que o que fica, o que ele fez, são as costas dele. O que foi escrito lá no Velho Testamento. Ele te pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então geralmente é por trás que o inimigo ataca. Então o guarda-costa guarda o calcanhar. Então é o seguinte, ele cheio de lepra, foi ao homem de Deus, o homem de Deus mandou ele mergulhar 7 vezes, não é para lembrar a história, mergulhou no Jordão 7 vezes, na 7ª vez a pele dele estava limpa como de uma criança. E ele foi agradecer a Eliseu, e agradeceu a Eliseu, e pediu uma oração a Eliseu: ore por mim. Diante da cura que ele recebeu, ele resolveu acreditar que há profeta em Israel, que há Deus em Israel, ou seja, ele passou a acreditar no Deus de Israel, e sabia que o Deus de Israel era contra ídolos, mas era a função dele guardar a costa do rei. Ele: ore por mim, para que quando o meu Senhor entrar no templo de Rimon, como é o nome do Deus dele aqui? Quando eu estiver de acompanhar meu rei de Rimon. Observou? Só olha por mim, porque quando o meu Senhor, quando o meu rei for se ajoelhar diante de Rimon, ele vai se segurar no meu braço para se ajoelhar, e eu vou ter que me ajoelhar junto com ele também.
Ore para que o Senhor não venha castigar o seu servo. Ele se colocou na posição de servo de Deus. Entrava no templo e se ajoelhava diante do ídolo que o mesmo chefe dele ajoelhava. Se alguém sob autoridade te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Sabe para quê? Para quando estiver apanhando ou amarrado ou acorrentado, não ficar dizendo que é por causa do Evangelho, por amor de Jesus. Às vezes é por imprudência, errar não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. É para obedecer à autoridade. Agora, há diferença entre autoridade e controle. E é preciso você discernir se é por autoridade ou se é por controle. É outra frase que está sendo bem usada, né? Deus está no controle, Deus está no controle. Maravilha, maravilha. Deus está no controle. Mas pensa mais um pouquinho. Quem controla exerce domínio totalitário com privação de liberdade. Quem controla manipula a seu bel prazer. Maravilha, se Deus fizer isso, está fazendo para o nosso bem. Isso indiscutível. Mas Deus é soberano.